Olá e bem-vindos ao programa Na Estante. Eu estou aqui para conduzir você a uma jornada incrível, num delicioso bate-papo com uma convidada muitíssimo especial. A nossa entrevistada de hoje foi instigada a revisitar a própria estante e escolher 3 objetos dentre aqueles que mais lhe provocam boas recordações, histórias de vida, e este vai ser o fio condutor na construção deste programa. Eu espero você, Na Estante já está no ar, não saia daí. A minha entrevistada de hoje é uma cantora lírica brasileira que tem encantado plateias ao redor do mundo pela sua capacidade vocal e técnica impecável. Com premiações nacionais e internacionais, é também famosa pelos personagens complexos e instigantes. Com muita alegria eu converso com a professora, pesquisadora e bacharel em canto Ilka de Almeida Prado. Que alegria te receber aqui. Muito bem-vinda. A alegria é toda minha, agradeço esse convite muito especial, é uma honra estar aqui com você, uma pessoa que tem já vários anos, né, de convivência em muitas situações distintas. Agradeço muitíssimo a você e a toda a equipe que está aqui conosco hoje. Que delícia, Ilka. A gente que agradece aqui a sua disponibilidade, né, nessa sua agenda apertada de trabalho e de produção e tudo mais, tirar um tempinho para conversar com a gente. Agora, a gente instiga, né, o nosso convidado a revisitar a estante, a sua vida e escolher, entre tantas coisas, 3 objetos para nortear a nossa conversa. Como foi esse processo de escolha? É um processo de escolha muito difícil, porque nós temos tantos objetos que modificam, né, nossas vidas, né, que representam aquele momento. E eu pensei em aspectos, eu pensei em escolher aspectos distintos, né, da nossa vida, mas quando eu olhei, falei, nossa, são todos objetos relacionados à espiritualidade, né? Mas não é espiritualidade, depois eu vou explicar. Então você trouxe aqui um ideograma. Não, é um quadro de Sumie, que é a pintura a carvão do Japão. E esse quadro foi um monge de um templo budista no Japão, onde eu passei 40 dias. Ele fez esse desenho para mim. E ele me disse que estava assim, já com dificuldade, né, de enxergar, havia 10 anos. E quando eu fui lá para o templo, ele fez esse quadro. E esse quadro, essa letra aqui é Nin de ninja, né? Ah, é o Nin de ninja. É. Nós vamos conversar já sobre ele. Aí você escolhe um objeto muito representativo, uma concha, né? Sim. Do Caminho de Santiago. Sim. Que você já percorreu várias vezes. Sim. 6 vezes. 5 vezes. 5 vezes. O sexto vai ser em 2024, né? Isso. E um livro, lógico, né? Um livro interessante, que é o livro da sua sogra, né? Que ela dedica a você, é isso? Sim. Lucília de Almeida Prado, ganhadora de um jabuti já, gente. Uma escritora importantíssima para a literatura infanto-juvenil. Bom, vamos começar então pelo quadro, né? Conta pra gente, você passou 40 dias num templo budista. Sim. Num processo sabático, assim? Não? Eu sempre... Você viveu no Japão, né, Ilka? Sim, eu morei 7 anos no Japão e eu sempre busquei a espiritualidade. E por incrível que pareça, no Japão eu conheci um padre jesuíta, que é o padre João Manuel Limamira. Ele era professor de uma universidade em Tóquio, Universidade de Sofia, que é uma universidade muito conceituada em Tóquio. E ele também era praticante de Tai Chi e Qigong, que era uma prática que eu também exerço, né, ao longo da minha vida. E esse padre estava buscando também, através da cultura japonesa, a compreensão da espiritualidade cristã.
E ele me dizia que a compreensão e a vivência da religião japonesa, né, porque a religião japonesa não é só o budismo, é também o shintoísmo e mais outras religiões, que ele conseguiu compreender melhor a espiritualidade. E ele me incentivou muito a buscar esse outro lado da cultura japonesa e da religião budista, porque da qual eu faço parte, que a minha família toda é budista, né? A minha família toda é budista. E como um bom imigrante, meus pais quiseram que nós nos tornássemos católicos para que a gente pudesse ser mais inserido, né, com a comunidade brasileira, digamos assim. Então, eu sou católica apostólica romana, mas a minha família é toda budista. Então, eu fui ao Japão justamente para buscar essas raízes, né, que... A ancestralidade. A ancestralidade, né? Exatamente. Ô Yuka, e isso em algum momento foi ou é conflitante? Porque assim, existem semelhanças, né, no budismo, no catolicismo, mas eu acho que o grande diferencial é que um pensa em ressurreição, o outro em reencarnação, não é isso? Mas o budismo, como é que é? No budismo a gente pode voltar em outras vidas, assim, várias vezes? Sim, inclusive em objetos. Em objetos. Ah, em objetos. Também. Sim. Que fascinante. Então, eu acho que ao longo da minha vida, os valores que eu tinha dentro de casa e os valores que eu tinha na escola eram muito distintos. Então foi sempre, eu cresci dentro desse conflito, né, internamente. Mas eu acho que é uma coisa muito pessoal. Sim. Porque meus irmãos não tiveram esse conflito, né? Então eu fui em busca de algo que pudesse... eu falei, o que é comum, né, a cultura japonesa e a cultura brasileira? O que é comum na igreja católica com o budismo? Eu fui tentando buscar esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio até chegar num certo ponto que não existem muitas bordas, né? Que as bordas são borradas. E o significado, assim, mais objetivo desse nin, né, que é o de ninja, ele tem a ver com a sua personalidade, com o existir? Olha, ele é um monge que fez essa obra para mim. Para você. E aqui o caractere ninja, né? E esse caractere que é um ideograma, ele é formado por 2 ideogramas. Que pode significar muita coisa, ou não? Ele tem um significado... Sim. O primeiro ideograma significa espada. E o segundo significa coração, alma e espírito. E essa é uma arte da caligrafia que se chama Shodo, né? Então, a maneira como você faz e desenha esses ideogramas expressa o que você quer, o que você quer. Então, nesse ideograma deste monge, ele faz a espada, ele escreve depois atrás desse quadro, que a espada seja sempre muito bem afiada, mas o coração, a alma e o espírito sejam sempre muito redondos. Que lindo! Então vocês podem ver aqui, olha, como ele é pontiagudo, a espada, né? E essa parte aqui é o coração, ele é muito redondo. Não, a perfeição, né? E ele fez essa montanha, né? A parte de baixo é uma montanha de pedras, né? Tem ali um sol. E ele me disse, seja sempre como uma montanha de pedra. Faça sol, faça chuva, faça tempestades. Seja como uma montanha de pedra. Que profundo isso, né? Eu acho que essa experiência, assim, né, de passar tanto tempo em busca de algo que é muito profundo, muito interior. Sim. Né? Eu acho que todo ser humano devia passar por esse momento de reflexão, de busca, de descoberta, para poder, como diria uma amiga minha, ter um prumo, né? Ficar mais aprumado assim na vida, porque a existência ela é complexa, né? Os desafios, o dia a dia. Eu acho que a busca é uma busca constante, né? É um processo, porque, como diz o Heráclito, né? Nós nunca nos banhamos no mesmo rio, né? 2 vezes. Então, a busca é constante, porque todo dia você é um ser diferente, né? Nada obscuro, né? Todo iluminado, né? O Heráclito. Yuka, e o caminho de Santiago?
da Compostela? Bom, o Caminho de Santiago, eu já tive a grata oportunidade de gravar, né, um programa com você junto com Tomás Sanches. Eu vou só resumir por que eu trouxe, né, o símbolo do Caminho de Santiago, porque ele realmente modificou a minha vida, né, o curso da minha história. Quando eu fui fazer o Caminho de Santiago, na verdade eu não estava buscando nada. Eu só fui acompanhar o meu marido que queria pagar a promessa, né, que o filho dele, o Marcelo, se acidentou, quase morreu, e ele foi fazer o Caminho de Santiago, então, para agradecer, né? Foi pagar a promessa e eu fui de esposa. Só que eu ganhei muito com isso, porque além de muitas coisas, o que eu ganhei com o Caminho de Santiago foi o gosto pelo esporte. Bom, nós vamos, porque aí nasceu uma grande ciclista, né? Aliás, não só uma grande ciclista, mas uma atleta super completa. A gente vai fazer aqui um intervalozinho, mas a gente volta daqui a pouco conversando aqui com a Ilka de Almeida Prado. Ilka, o Caminho de Santiago da Compostela, ele pode ser feito de várias maneiras, né? Pelos, como que chama? Caminheiros. São os caminheiros, peregrinos. Os peregrinos. Pode ser feito a pé, pode ser feito de bicicleta. Sim, hoje o caminho de Santiago, além de uma peregrinação religiosa, espiritual, mística, é também um turismo. Então, se você quer conhecer o Caminho de Santiago, ficar nos paradouros, né, que são os castelos, as igrejas medievais, você pode fazer esse caminho, né? Você faz um caminho de uma outra forma. Se você quer fazer um caminho mais leve, por exemplo, você pode contratar uma transportadora que leva suas mochilas, né? Eu quero fazer o caminho, só caminhando, mas eu não estou em condições de carregar a mochila. Eu posso fazer posso fazer a cavalo, né? E posso também fazer de bicicleta. Ele também tem duas distâncias. O original, que começa o tradicional começa na França, em Saint-Jean-Pied-de-Port. São 813 quilômetros. Tá? Esse é o tradicional, o caminho que foi percorrido, inclusive, pelo São Francisco de Assis. Né? São Francisco de Assis. Sim. Então, esse é o caminho tradicional. E depois tem os outros caminhos, né? Tem a Via della Plata, que foi um caminho que foi percorrido pelos romanos. Então, é um caminho onde tem muitas ruínas, né? E tem bem interessante. Ele sai ali sai de Sevilha, sai do sul da Espanha. A Via vai della até Plata. ali a Galícia, cidade de Santiago, vai, e que sobe, era a cidade do apóstolo Tiago. Isso. E depois tem um caminho português que sai de Lisboa, né? Que é o mais curto. Que é mais curto. Inclusive você pode sair. É um curto, mas é um curto de 400 caminho de Santiago, quilômetros. você não precisa fazer os 813 quilômetros. Se você tem 15 dias e você quer fazer, você sai de León, por exemplo, né? Você fez qual? Então, eu fiz o tradicional francês a pé, 813 a pé. Em quanto Depois, eu fiz em 30 dias. 30 dias. Depois eu fiz o mesmo caminho de bicicleta. Depois eu fiz a Via della Plata de bicicleta. E depois eu fiz o caminho português de bicicleta. E no final eu fiz o caminho do norte, que pega toda a costa espanhola, que pega aquela região muito bonita de São Sebastião, Santander, Bilbao, né? Esse foi o último caminho que eu fiz. Agora, eu ouvi de alguém que já fez o caminho também, no mesmo período que você, assim, e diz que você, embora o caminho seja um caminho que a gente faz, entre aspas, sozinho, né? Porque cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, a sua dificuldade e a sua busca. Mas que você vai literalmente parando e cantando em todas as igrejas. Então as pessoas procuram chegar na igreja na hora que a Ilka chega. Por quê? Porque a Ilka, ela chega, né, nessa voz maravilhosa que ela até vai mostrar pra gente. Você já conhece com certeza o trabalho da Ilka. Se você não conhece, você vai entender do que eu tô falando. E como é isso? O que você canta? O que você, Ilka, nessas 5 vezes de Caminho de Santiago, busca, mas também entrega no processo? Normalmente eu canto em igrejas, então eu busco um repertório sacro.
normalmente as Ave Marias, né? Um Pie Jesu. E numa das vezes que eu estava caminhando no meio de uma floresta, né? Que tem uma trilha, assim, um lugar onde tinham árvores, assim, gigantes. Era um caminho muito bonito. E me veio à tona uma peça de Handel, que se chama Ombra Mai Fu, que celebra as árvores, as sombras das árvores, né? Então, eu cantei no meio do nada, estava uma peregrina junto comigo, e aí eu cantei, e ela falou, você não sabe, soprou um vento e todas as árvores se mexeram. Que delícia! E você se arrisca a fazer um pedacinho, sim? Pra gente encerrar esse bloquinho? É assim, lá no desafio. Tá bom, vamos então no Ombra Mai Fu de Handel? Só um pedacinho, pode ser? Vamos. Ombra mai fu di vegetabile cara ed amabile soave più ombra mai fu di vegetabile cara ed amabile soave più cara ed amabile ombra mai fu di vegetabile cara ed amabile soave più soave più. Eu quero mandar um beijo muito especial para todos os profissionais da Casa de Beleza, Raquel Bossa, Cris Rosini, pela gentileza de me deixar assim um pouquinho mais bonita em cada programa, né? Cabelo, maquiagem, então um beijo muito grande aí para você. Necessário, né? A gente tá sempre, né? Cabelinho em dia, né? Yuka de Almeida Prado. Um pouco de vaidade, né? Faz bem pra gente? Faz bem pra autoestima. Como dizem os japoneses, a imagem sua é o retrato da sua alma. Olha, gente. Então, nós temos que cuidar dessa imagem. Como se fosse a nossa alma, tá vendo? Que delícia. Aliás, né, essa cultura milenária é tão fascinante, né, Yuka? A gente tem muito que aprender, né? Bom, falando um pouco de literatura agora, terceiro item que você nos trouxe é exatamente um livro da sua sogra. Aliás, sim. Lucília de Almeida Prado, uma grande escritora infanto-juvenil, deve ter embalado aí a infância de muitos de nós, né? Muitos foram alfabetizados aí com livros da Lucília. Aliás, a nossa biblioteca na Fundação do Livro e Leitura é em homenagem a essa grande escritora, que já ganhou um jabuti também. E esse livro, por que ele é especial, Yuka? Ele é um livro que conta a história de uma menina japonesa, é isso? Mas ele é de uma amiga da Dona Lucília, sim. Foi uma amiga, na verdade, é a família, são os pais da amiga dela que ela cresceu junto, né, na fazenda. Então, ela dedica este livro à família desta amiga. E eu trouxe esse livro porque ela dedicou o livro para mim. E eu achei isso muito carinhoso, né? Muito feliz de estar fazendo parte dessa família Almeida Prado. E também eu trouxe esse livro como uma representação dos meus ancestrais também, que vieram do Japão.
Então, para falar um pouquinho disso também, né, que a cultura japonesa faz parte da minha ancestralidade, da minha história, do meu jeito de viver, dos meus valores. Dos seus costumes, né? Meus se aplica, né, na prática, sim. isso. E a minha sogra gerou meu marido, né? Então... Neto, beijo pra você. Saudade de você, viu, Neto? É uma figura ímpar, né? Um ser humano espetacular, né? Ele é muito especial. Ele é muito especial. Então, eu sempre agradeço a minha sogra pelo filho que ela me deu, né? Sou muito grata a ela. E eu vou cometer uma... E não é uma indelicadeza, mas é porque eu acho tão lindo aqui e eu vou contar. Quando nós estivemos lá, na sua casa, eu e a minha filha, naquela nossa conversa deliciosa, ela comentou comigo: mãe, você viu que coisa mais linda? A foto do celular dele é a Yuka. As duas fotos do celular é a Yuka de bicicleta, a Yuka, né, correndo. É um amor lindo de vocês e assim, é um testemunho de que é um casal assim, de alma gêmea, né? Ela realmente fez o neto para você, ela fez o filho dela para você. Eu penso assim, quando você tiver dúvida, né, entre o caminho A e o caminho B, eu sigo o que diz o coração. E a minha vida é permeada neste caminho do coração. Do coração. Não tem como errar, né? Se o coração é a base... Não tem como errar, não tem como errar. Se o coração é o farol Sim. que te ilumina, sim. não tem como errar. Não que tem lindo, Yuka. Agora me fala uma coisa, como é conviver? Claro, você já... A sua origem é artística, né? Especialmente o canto, nessa expressão artística que é da voz, e que as pessoas pensam que é simples, mas não é. A voz é um instrumento mais delicado, né? Mais difícil até de cuidar, de preservar, de manter. Ela tem um período, né, de vida, vamos dizer assim. A sua raiz musical vem de quem? Do seu pai, da sua mãe? Da minha mãe. A minha mãe foi minha primeira professora de canto, porque ela me ensinou desde muito pequena. E ela me disse que eu aprendi a cantar antes de falar. Olha, a minha mãe, que beleza! Então eu era a sua mãe nasceu no Japão? Sim, sua a minha mãe é japonesa. E eu, desde pequena, eu era aquela criança que todo mundo pedia, canta, Yuka. Então tinha uma rodinha de algumas pessoas, eu ia lá e cantava. Você dava o seu showzinho já. Desde criança, então é uma coisa assim... E desde criança, você se percebia ou percebiam esse seu alcance, sua classificação vocal para uma... É soprano, né? Sua classificação vocal é soprano. Sim. Eu, quando era pequena, eu cantava muito em festas de casamento. Cantava canções japonesas, porque eu morei numa colônia de japoneses, né? Então, em festas de casamento, juntavam 600 japoneses, eu cantava. E eu treinava no meio do mato. E eu gostava de alguns lugares que tinham uns vales, assim, que eu dava uma nota aguda, assim, eu via o eco. Dava o eco, né? Então, eu percebia que às vezes era fácil, às vezes era difícil, mas eu não entendia direito por quê. E eu nunca imaginei, né, na verdade, que eu faria do canto uma profissão. Era uma atividade que me dava muito prazer, gostava muito, mas eu nunca imaginei que eu faria disso uma profissão. Tanto que você é professora também, né? Professora Sim. da Universidade de São Paulo, bacharel em canto. Quer dizer, você juntou as duas paixões. Sim. Né? Que é a paixão por ser professora e o canto em si, né? Sim, porque ser professor é uma atividade muito extensa, né? E você tem atividade de pesquisa na universidade, que é uma atividade que eu adoro, né? Então, eu acho que conciliam aí vários setores, né? A universidade tem o ensino, né? A pesquisa e a extensão. Então, eu me sinto num lugar apropriado, né? Para exercer essa minha arte, fazer a sua arte, ensinar e pesquisar. E descobrir novos talentos, né, Yuka? É uma Sim. descoberta Sim. prazerosa, cotidiana, né? Porque Sim. eu vejo, às vezes eu percebo, tive a oportunidade de poder perceber você
já se apresentando em alguns lugares com os seus alunos, ou com um outro aluno, sim. alguém que foi seu aluno. Sim. E eu vejo a sua admiração, o seu olhar de, poxa vida, olha onde esse menino, essa menina chegou com essa potencialidade, né? Sim. É muito gratificante, né? É muito gratificante porque, como professora, eu procuro trazer à tona o que o aluno tem de potencial. E aí você vê esse potencial desse aluno crescendo, dominando ele, e isso me traz muita alegria e é muito gratificante. Que gostoso, gente. Olha só, nosso bate-papo com a professora, né, a cantora Ilka de Almeida Prado. Chegando ao fim, mas eu quero deixar a indicação da leitura desse livro, tá? Não só este livro, mas todos os outros livros da escritora Lucília de Almeida Prado. E Ilka, a gente tem que terminar com música, né? O que a gente vai? Um pedacinho assim, para você de casa terminar bem aí o seu dia, né? O importa o momento em que você está se conectando com a gente, tá? Então eu quero já deixar minha gratidão por você ter ficado aqui conosco e deixa sempre o convite para encontrar a gente, né, a qualquer momento aqui no nosso canal de YouTube. Gratidão a você por trazer um pouco da sua história, compartilhar com a gente de lembranças tão importantes e mais do que isso, né, nos contemplar, nos presentear com essa voz linda, que é um presente divino, né? E te agradecer por ter dado um tempinho na sua agenda aqui pra gente. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, você, a produção. É uma honra poder compartilhar um pouco dessa experiência, né, os bastidores, né, da nossa vida aí como professora, como cantora. E para encerrar, então, eu vou escolher uma música, naturalmente aqui eu não estou cantando na tonalidade, né, mas vamos cantar aqui a melodia sentimental, a pedidos, tá? A pedidos, a adoro pedidos, essa música. a melodia sentimental do Heitor Villa-Lobos. Acorda, vem ver a lua que dorme na noite escura, que fuge tão bela e branca, derramando doçura. Clara chama silente, ardendo meu sonhar. As asas da noite que surgem percorrem o espaço profundo. Ó doce amada, desperta